Olá, este é o Catedrático Podcast, o podcast do conhecimento, do saber, da ciência, das pessoas que dedicam sua vida para o estudo, para melhorar a vida da humanidade, das pessoas. E hoje a minha convidada é uma catedrática em vários assuntos, na comunicação e agora também numa nova fase da vida dela que a gente vai conversar aqui. Cuca Lazarotto, cara, que honra ter você aqui, Cuca. Obrigada, Rafa, um prazer estar aqui com você, obrigada pelo convite, obrigada pela introdução. Eu acho que você sempre, eu já te contei, né? Falei isso um pouco antes. Fantástica, porque assim, tudo que você se propôs a fazer até hoje na sua vida, você fez com muita galhardia, né? Você foi uma grande apresentadora, né? Ia falar de comunicadora de modo geral, mas produtora, repórter. Cara, você fez de tudo. Vamos primeiro na parte da comunicação. Você fez praticamente tudo na área da comunicação. Eu tô errado? Eu fiz bastante coisa, né? Você que é um mestre em comunicação pode me ajudar a entender isso, né? Porque eu comecei fazendo publicidade muito cedo, 13 anos de idade. E fiz publicidade por décadas. E fui aprendendo na raça, assim. Aprendi fazendo. Autodidata mesmo, né? Mesmo. Tanto é que aí virei apresentadora e foi por uma motivação de querer trabalhar e querer ter a minha independência. Eu sempre fiquei à vontade na frente da câmera. Gostava de ter a câmera, né? De falar com a câmera mais do que com pessoas. E é o oposto do que eu faço hoje, né? E, enfim... E ao mesmo tempo que eu também aprendi a interpretar fazendo publicidade. Então tive essa oportunidade de ser atriz e apresentadora ao mesmo tempo. Escolhi ser apresentadora. Tive uma micro experiência como atriz e nem foi exibido, mas foi incrível. Então, né, como modelo, apresentadora, atriz, depois diretora, produtora. Escrevi muitas coisas que... As minhas matérias, os meus programas. E nunca fiz o roteiro para outra pessoa. Dirigi eventos, shows. Acho que fiz bastante coisa mesmo. Fez muita coisa, cara. E como que é ser, por mais que você tenha feito tanta coisa mesmo, mas boa parte do público, ou do seu público, te conhece como a Cuca da MTV. Não tem como até desassociar o nome, virou quase até um sobrenome, né? Exato. Como que você lida com isso, assim? Cara, eu já lidei de todas as maneiras que você pode imaginar, assim. Hoje, com um entendimento talvez mais sereno da minha história e da história da MTV no Brasil, porque realmente a MTV ocupou 7 anos dessa trajetória, que teve quase 40. Quase 40. Então uma fatia muito pequena. Porém, foi muito disruptivo, né? A MTV foi a primeira TV segmentada do Brasil, a primeira TV dedicada ao jovem, com uma linguagem totalmente nova e diferente do que a gente tinha no Brasil. Então foi muito marcante, realmente. E eu apresentei o primeiro videoclipe a ser exibido na MTV Brasil. E tive uma projeção grande, ainda que naquele momento. Cara, se a gente for ver a magia que foi aquilo mesmo, porque a gente não tinha uma assessoria de imprensa super eficiente, nós éramos proibidos de fazer algumas coisas, apesar da TV ser da Abril, a Abril não punha a gente na capa das revistas, isso foi acontecer depois que eu saí da MTV, então foi meio que na raça, assim, foi meio por magia mesmo que aconteceu, sabe? Então durante um tempo eu me irritava com a Cuca da MTV, porque eu dizia, cara, não foi só isso. E depois eu aceitei, eu falei, é isso, e quer saber? A MTV é minha também. Pronto. Tanto é que fui lá e apresentei o último clipe. Você tá na história. Então, de alguma forma, é um pouco minha também. Como a Vida Alves com o primeiro beijo na televisão, né? Todo mundo fala da Vida Alves e o Walter Foster como o casal que deu o primeiro beijo, e você foi a mulher que abriu e encerrou as atividades numa emissora, né? Que marcou uma ou duas gerações, sem dúvida alguma. Não Sim, acho que de 2 para 3 gerações até. Aquela MTV raiz, né?
que era music television mesmo. É completamente diferente do que é hoje a MTV. E o seu bacharel em jornalismo veio em que momento da sua vida? Veio depois que eu saí da MTV. Porque quando eu entrei na MTV, pra MTV, eu tinha voltado de Tóquio, que eu fui 3 vezes pra lá trabalhar. Aí eu voltei e falei, bom, agora é hora de fazer faculdade. Aí eu entrei na MTV e foi muita novidade na minha vida. Aprender a fazer televisão, aprender mais sobre música, lidar com aquele mundo. Eu falei, não, agora não. E fui indo. Quando eu saí da MTV, que eu acreditei, naquela época, que eu já podia viver de produção independente. Acho que eu sempre fui um pouco visionária, né? Sim. Ninguém fazia produção independente naquela época, era 98. E acabou não acontecendo, também porque eu tive um convite para ir para Globo, ser repórter no Faustão. E tinha um movimento no mundo de apresentadores acontecendo, que eu falei, cara, eu sou mais que isso, eu não quero ser só apresentadora, acho que tá na hora agora é a hora de estudar. E aí eu fui fazer jornalismo também, muito... Em qual faculdade? Eu fiz FIAN, que foi uma faculdade que formou grandes jornalistas em um momento. Acho que aquele momento que aconteceu de eu estar lá não era um momento muito importante da faculdade, mas foi bacana para mim. E eu fui muito inspirada por um professor com quem eu trabalhei na Globo, Pipoca, Antônio Carlos Rebesco, assim, uma lenda da televisão. Uma pessoa que me ensinou muito e que me inspirou muito a fazer jornalismo, né? Então, entrei na faculdade. Eu acho que eu já nem estava mais na Globo quando eu comecei a cursar, eu estava saindo. E aí foi desafiador porque eu entrei pro Disney Channel enquanto eu estava na faculdade. Só que eu gravava os meus programas nos parques. Então eu tinha que faltar uma semana por mês na faculdade. E era aquilo, né? Eu nem estava lá, nem estava aqui. Porque, eu estava viajando o mundo. E poderia ter viajado muito mais se eu não tivesse que voltar para aula. Mas como eu sempre fui um pouquinho CDF... eu voltava pra aula. Cara, e assim, eu fico imaginando, né, na sala de aula, sei lá, tá lá do seu lado uma mulher que viveu e fez tanta coisa e ainda assim cursando, né, como todo mundo, como uma iniciante, um curso de jornalismo, assim, como que isso foi importante de tudo que você já tinha vivido, né, já com essa experiência, com todo o seu repertório, tudo que você já tinha feito na tua vida, elaborado, e sentar na sala de aula com pessoas que estão, tipo, iniciando a vida. Cara, pergunta interessante. Ninguém nunca me fez essa pergunta e é bem desafiadora. Tô pensando aqui, nossa, será que eu falo tudo que eu tô pensando mesmo? Não, porque é muito louco, né? Você já tinha vivido várias coisas e assim, e eu sempre falo isso, até que muitos professores, porque tem professor que não tem a experiência no mercado, é muito na teoria, né? E eu acho que quando você tem... tive muitos professores assim. E quando você tem a prática aliada à teoria, você dá um salto muito grande, porque você sabe como que é aquilo. Então, como que é você no banco ali da faculdade, convivendo com jovens, com professores, e às vezes falando de coisas, falando, isso aqui não é bem assim, enfim, você viveu bastante coisa antes de entrar na sala de aula. Você fez um caminho completamente inverso. Foi bem desafiador, assim, em várias questões. Eu aprendi, claro, né? Aprendi muito menos do que eu imaginei que ia aprender. Foi desafiador por lidar com pessoas de uma diferença de idade que nem é tão grande, né? Eles tinham 17, 18, 20 e eu 30. Mas já mudava muita coisa, até pela minha vivência, pela minha maturidade. E esse desafio aparecia quando a gente tinha aulas incríveis e a galera não tava nem aí pra aula, respeito zero com o professor, que é o que a gente estava falando. E aquilo me irritava, assim, profundamente. Então foi muito desafiador nesse sentido. Eu fiz poucos amigos. E amigos importantes, claro. Aprendi algumas coisas. Dei um azar, assim, anos de fotografia. Laboratório de fotografia tá em obra.
Ana de não sei o que, laboratório de não sei o que tem obra. Aí o laboratório de TV, puxa, eu tava no Disney Channel, a maior empresa de entretenimento do mundo. Não se compara o que a faculdade tem, né? Exato, então, mas valeu, super valeu. Assim, gostei de ter feito, foi difícil no sentido, né, de que eu tava viajando, eu viajava todo mês pra fora. Ficava uma semana por mês gravando no exterior. Então, foi um período cansativo, desafiador, e valeu super a pena. A questão da faculdade e o Disney Channel foi sensacional. Mas antes da Disney, vamos falar como que foi trabalhar com o Faustão, cara, que também é outra lenda. Sim. E aí você sai de uma emissora alternativa, genial, mas assim, com recursos limitados, né? Limitados, ainda mais naquela época. E você vai pra Globo, que naquela época tinha, até hoje tem, né? Uma super estrutura, e imagina uma outra realidade, uma outra pegada. No Brasil, né? Assim, foi muito louco. Com o Faustão mesmo, eu trabalhei muito pouco, né? Porque eram universos, ainda que no mesmo programa, o Faustão fica no mundo dele, né? E poucas vezes ele veio para reunião de pauta e era super interessante, porque é genial, né? Então, quando ele estava, tinha outra dinâmica, obviamente. E o programa era dele. Total. Dele, assim, é ele que manda. Quem me levou para lá foi o Roberto Talma, outro gênio, né? Diretor de novela. Foi um dos grandes diretores da Globo. E foi na época que eu tava tentando fazer TV independente, né? Enfim, fazer produção independente. E a minha grana já tava no final. Até tinha um caminho se abrindo no GNT, que não fazia produção independente naquela época. O Talma me chamou. Eu falei, o Talma chamando, tem que ir, né? E fui aprender a ser repórter na Globo. No forceps total, assim. Porque na MTV a gente tinha uma estrutura muito bem montada, né? Então, nós éramos apresentadores. Os nossos producers, eles escreviam os nossos programas e nos dirigiam. A gente meio que só tinha que falar. Teleprompter ali. Teleprompter ou não. Eu sempre decorei muito bem, né? Eu gostava de ter no teleprompter só algumas informações. Eu memorizava muito bem. E aí, quando eu cheguei na Globo, o produtor, primeira reportagem que eu vou fazer, o produtor falou assim: e aí, o que você quer que a gente faça? Eu falei, oi? Caramba. O que eu faço agora? Travou. Eu tinha que resolver? Não, porque eu sempre tinha tido alguém que me dissesse o que eu tinha que fazer. Foi um baita desafio. Eu fiquei muito pouco tempo na Globo, eu aprendi imensamente, aprendi muito. E tive a sorte, por exemplo, de ter um Pipoca na minha vida, generoso, imensamente, que me ensinou. Várias pessoas cruzaram meu caminho ali naquele momento que foram muito generosas comigo e me ensinaram bastante. E também, ao mesmo tempo, foi um lugar que, ainda que na Globo, no Faustão a gente tinha que usar uniforme, ainda assim eu consegui colocar o meu jeito, a minha personalidade, né? O Faustão não gostou daquele movimento, naquele momento, de ter repórteres e entradas ao vivo no programa dele, ainda que isso tenha dado um respiro e uma atualidade para o programa. Não foi todo mundo que se deu bem, não. Teve pessoas que ele cortou e não quis saber, e ele gostava de mim. Apesar de ele nunca ter me dito isso. Quem que não gosta de Cuca? Imagina. Por esse movimento, eu sentia que tinha o espaço para fazer meu trabalho. Enfim, valeu a pena. E dizem... você falou aqui que não conviveu muito com ele, mas falam que ele sempre foi um cara muito legal e muito generoso com as pessoas, né? O Faustão, não tô falando de apresentador, mas como indivíduo, pessoa, né? Indivíduo. É o que eu escuto também, mas eu não tive essa experiência. Nunca fui na pizza do Faustão, que ele fala que acho que segunda-feira que foi na casa dele e tal. Nunca. E aí, o movimento daí Disney ou depois Cultura? Primeiro Disney. Aí a Disney você faz um lance também completamente diferente, que é implementar a emissora no país, não é isso? Exato. Meio que... executiva. Não. Eu fiz parte desse momento, mas como apresentadora.
coincide, né, o lançamento da MTV no Brasil, o lançamento do Disney Channel no Brasil, tem essa similaridade, mas eu era apresentadora, não era executiva. Não, executiva no sentido de colocar as ideias, de formatar projetos, isso não passou por... Não. Eu fui contratada para apresentar o principal programa do canal, que era o Disney Planet, que trazia todo o universo da Disney. Então, os parques, os filmes, os eventos, as produções. E eu gravava nos parques. Que coisa chata, hein? Ah, foi incrível. Foi a melhor coisa que eu fiz na televisão. Pouquíssimas pessoas viram, porque era um canal premium. Então, as pessoas falavam, mas eu já pago TV a cabo, vou ter que pagar o canal. E as pessoas diziam, puxa, por que você não volta pra TV? Eu dizia, eu tô na TV, fazendo a coisa mais legal que eu fiz na vida. E as pessoas, nossa, mas agora você vai fazer programa infantil? Não é programa infantil, é programa para família. Sim. Porque são famílias que vão para os parques, são famílias que consomem o universo Disney. E foi incrível. Eu fui contratada para ser apresentadora. Após 3 meses, eu assumi o roteiro. Mas esse roteiro, ele era concebido em espanhol, porque o programa ele acontecia em português no Brasil e em espanhol na América Latina. E tinha uma apresentadora que fazia o programa em espanhol, uma modelo argentina. Então, era um programa espelhado, porém não era só fazer uma tradução, porque nós somos um país muito único, de uma língua única, com uma expressão muito particular. Então, precisava fazer essa abrasileiração do conteúdo, né? E acho eu que é um dos países que mais visita a Disney também, né? Não sei te dizer, mas eu já vi isso. Provavelmente. Então foi desafiador novamente, porque teve todo um contexto que aconteceu. E eu falei, beleza, eu faço roteiro. E eu nem falava espanhol, então não tem problema, bora aprender. E fui aprender espanhol. Então, dicionário, filme, livro, música, tudo que eu podia consumir em espanhol. Eu consumia. A minha diretora, então, deixou de ser brasileira, porque tinha um braço brasileiro e um braço latino. Caiu o braço brasileiro e ficou o braço latino e eu brasileira. E aí teve uma outra sorte na minha vida, que foi ter trabalhado com um cara chamado Ivano Leon Cavallo, que foi o produtor que veio montar a MTV no Brasil, e ele era o diretor do Disney Channel nessa época. Então eu trabalhei, um cara generoso, gentil, inteligentíssimo, cheio de M na parede, e eu tive a chance de trabalhar 2 vezes com ele. Foi maravilhoso. Então olha só, MTV era UHF, UHF, Globo, não é pública, como que eu posso dizer? Privada, aberta, mas com caráter público, aberta, né? E aí você vai por uma fechada, e aí agora você vai Fundação Padre Anchieta. Eu trabalhei lá, sabia? Como estagiário. Foi o lugar mais legal que eu trabalhei na minha vida. Sério? Na Rádio Cultura FM. Ai, gravando. Lá no meio, assim. Gravando óperas, concertos. Era fantástico. Teve uma outra etapazinha aí que coincidiu um tempo com o Disney Channel, que foi a TV Pública do Rio. Sim. Que na época era TVE. E aí depois TV Cultura. Então, quer dizer, você transitou por tudo quanto é tipo de empresa, né? De vários lugares e tal. Eu queria que você faça a experiência na cultura. Eu falei pra você aqui que, porra, foi o lugar mais legal, porque na época que eu trabalhei, era uma coisa louca, assim, porque tinha gente da área de televisão, mas tinha acadêmico, era uma mistura que um alimentava o outro e aquilo deixava a cultura com recursos parcos, com uma série de coisas, mas todo mundo era muito apaixonado por estar ali na cultura. Como que foi para você e para apresentar um clássico que está até hoje, né, com Cunha Júnior e tal, que é o Metrópolis? Cara, foi uma honra, óbvio, assim, o Metrópolis havia me procurado quando eu estava na MTV ainda, só que eu não era jornalista, então eu não pude ir. Ah, tinha isso na cultura? Tinha isso. Você tinha que ter o título. Naquele momento, né? E depois quando eu fui, já não sei, porque eu era jornalista e acho que eles maleabilizaram com o tempo isso. Até porque, né, o diploma de jornalista ficou precisa, não precisa, enfim. Mas foi uma honra. Foi num momento que eu estava querendo voltar a fazer TV diária. Fazia muito tempo que eu não fazia TV diária.
Então eu queria fazer TV diária, ao vivo, que É outra coisa. é Adrenalina. o bichinho, né? E num programa que é um programa mais conceituado, respeitado de artes e cultura, né? Porque fazendo esse overview da minha carreira, dá para perceber que eu nunca escolhi o trabalho e o veículo por exposição e dinheiro. Nunca foi o que me motivou. Sempre o que me motivou foi o conteúdo e os desafios, né? Então, chegar no Metrópolis e encerrar minha carreira lá, assim, foi motivo de muito orgulho. Porque eu acho que foi o ápice mesmo. No sentido de conteúdo, de seriedade e, ao mesmo tempo, de aprendizado. Trabalhei com o Cunha Júnior, trabalhei com Ernesto Hipólito, outra bênção que apareceu na minha vida. Teve desafios também, porque eu tava vindo do Disney Channel, né? E fui para uma TV pública. Então, assim, teve desafios de adaptação, de sair do mundo perfeito, maravilhoso, com todos os recursos absolutos e ir para um lugar que era pela paixão mesmo, sabe? Então, tinha desafios. Eu lembro uma matéria que eu gravei incrível. Eu fiquei um dia com o Jun Nakao e outro dia com o Jun Sakamoto. E depois com os dois juntos. Foi riquíssimo, né? 2 artistas, um da culinária, outro de artes e figurino, né? E vestimenta. Cara, a gente jogou a matéria no lixo porque a fita tava velha. Ah, que doideira, né? Cara, foi muito triste. Então tinha algumas coisas que era frustrante, porque, cara, ao mesmo tempo que tinha essa pulsação cultural no nível mais refinado, talvez, que a gente possa ver na comunicação brasileira, a questão estrutural muitas vezes deixava a desejar. E isso é difícil. Eu me lembrei agora de a gente foi gravar o Festival de Inverno em Campos de Jordão. A mesa do técnico, aquela luzinha, né? Queimou. E não tinha como comprar tal. A gente pegou um abajur do hotel e colocou ali, porque a cultura não tinha dinheiro. Era uma loucura. Era uma loucura. Mas é isso, assim, você vai aprendendo com improviso. Não é a melhor coisa? Não, mas te ajuda na questão da criatividade, da saída. Você ganha muita coisa. Jogo de cintura. Mais que os 4 anos da faculdade, às vezes, nossa, né, cara? Porque ensina essas coisas. Não. E quando você tá na frente da câmera, tô ali olhando pra câmera, tem um mundo acontecendo atrás, e para quem tá em casa, não importa. Acho que é fácil, né? Não importa o erro, o problema que tenha acontecido, está na frente da câmera, linda, faz acontecer. Vamos lá. E aí você falou, né, de estar na mesa de corte. Esse foi um outro momento que eu pude viver na vida também, que é apaixonante, né? Se você é diretor de TV, ou seja, o diretor de TV é o cara que escolhe que câmera vai pro ar. É o maestro da orquestra, né? E eu trabalhei um tempo numa produtora, que eu era diretora de conteúdo e de produção, e a gente cobria vários eventos para o mercado corporativo. Então, coisas que o conteúdo não era tão interessante ou não era fascinante, como cultura, espetáculo, Disney e Metrópolis, ou fazia cobertura de desfile para o Boticário, conteúdos para o São Paulo Fashion Week, e aí eu estava na direção. E era uma delícia, era uma adrenalina incrível. E eu chegava para a equipe, né, para os cinegrafistas, a gente combinava, você aqui, você ali, teu campo é esse. O que você quer que a gente faça? Eu falei, que você se divirta. Que você se divirta muito, me dá o seu melhor. Você é o olhar da imagem. Sim. Você gosta do que você faz. Me dá o teu melhor. Eles me olhavam e diziam, essa mulher tá meio louca. Mas o que de melhor eu podia pedir pra ele? O melhor direcionamento. Diverte. Dá o teu melhor. Busca a melhor imagem pra mim. O teu campo é esse, eu preciso que você pegue isso. Ali é o campo dele, dela e tal. Era incrível. E aí só fazer a direção era uma delícia. Baita adrenalina. Você nunca pensou em escrever uma autobiografia? Contando todos esses causos, Ainda penso. Ainda penso. Meu namorado me provoca muito nesse sentido. Não achei espaço ainda, mas
Porque, assim, eu estudo comunicação e tal, tem pouca ainda bibliografia de pessoas que trabalharam, que viveram isso, que seria fundamental, né, para a formação das pessoas, esse tipo de leitura, né, porque são coisas que você está contando aqui, que às vezes numa faculdade é um livro que se torna até obrigatório como uma consulta, né, para você entender como que funciona esse meio, né, e como o tanto de diversidade, tudo que você já viveu, não foram coisas iguais, né, foram coisas completamente diferentes que você fez. Então isso dá uma base para quem está começando, né, ter um horizonte, né? Pensa nisso. Obrigada pelo teu olhar, ele me provoca um pouco mais. Mas é verdade, porque, cara, assim, você vê, tem muita bibliografia gringa, né, que é traduzida e tal, mas, assim, falta biografias ou autobiografias de profissionais da área que falem sobre isso, sabe? Como que é isso? Como que é viver isso? As frustrações, as alegrias, os desafios, porque as pessoas entram muito cruas, né, na faculdade, sem esse horizonte. E no mercado. E no mercado. Então, se você tem uma biografia, uma autobiografia no mercado, você lê, te abre já uma percepção. Fala, puta, é um caminho que eu quero fazer. Opa, eu acho que isso aqui não é meio que pra mim, porque às vezes as pessoas estão cursando e só vão saber disso no semestre ali, fala, putz, acho que não é a minha vocação. Ou depois de formado lá, trabalhando e entendendo. Se frustra, né? Exato. É muito louco isso. E aí, como que você, cara, que também falei isso muito, que eu acho muito bonito da sua parte, se reinventar e mudar completamente o rumo da tua história, né? Isso em 2018. Você decide ir para uma área completamente diferente. Um monte de coisa que você faz, coach, design comportamental, achei esse nome fantástico. Explica o que você está fazendo, Yang, uma série de coisas bem legais, que agora está com outro público, agora se lidava com uma multidão e agora é uma coisa mais tete a tete, praticamente, né? Como que é isso, assim? Vou puxar um pouquinho antes. Eu sempre gostei de autoconhecimento, né? Nos anos 80, os livros eram de autoajuda. Sim. E quem lia esse tipo de livro era ridicularizado, né? Eu lia, eu gostava, porque... E também pela educação da minha mãe, que sempre dizia, não faça o outro que você não quer que faça pra você. Viva de maneira que você olhe pra trás e não se arrependa. E você olha pra alma dessas frases, diz muita coisa, né? Então, esse caminho de autoconhecimento, de autorrespeito e até de autorreferenciação, porque, né, eu fui autodidata em muita coisa, comecei muito cedo, eu nunca tinha viajado para fora do país, fui morar sozinha em Tóquio. Então, uma coisa de autorreferenciação mesmo, que sempre me mobilizou. E a gente falou aqui, né, da adrenalina da TV ao vivo. Que sem dúvida é um motor e um sinal de que, cara, quando a gente tem adrenalina e frio na barriga, é um sinal de que a gente está no caminho certo, que nos mobiliza. E chegou uma hora que eu não tinha mais frio na barriga no Metrópolis. Eu falei, tem alguma coisa errada, né? É um sinal, né? É um sinal. E eu já estava me dando conta que, o conhecimento que eu tinha adquirido ao longo da vida extrapolava estar na frente da câmera. Eu queria outros desafios. Né? Não tinha uma vaidade de aparecer. Cara, isso nunca me mobilizou, muito pelo contrário, assim, me incomodava essa questão da fama um pouco, sabe? Claro, tinha benefícios, né? Ia show de graça, ganhar um monte de coisa de graça, né? Isso era legal, mas a fama pela fama é algo que nunca me mobilizou, nunca me inflou, nada disso, né? Então, eu queria poder usar mais os meus conhecimentos. Porque na posição que eu estava, não me cabia, né, me meter na direção, me meter no enquadramento, né? No Disney Channel eu vivi uma experiência muito bacana, porque eu acabei ficando muito amiga da minha diretora e a gente trocava muito. Então também foi um baita do aprendizado. Enfim, aí eu quis né, fazer essa etapa, usar mais esse conhecimento. Aí fui trabalhar com eventos.
E então, podendo me experimentar em outras coisas, e ainda assim tinha algo que não me preenchia. Eu tive uma depressão grande, e acho que tem a ver com isso, com essa busca de sentido mesmo. E num momento de busca interior, eu me falei, cara, tá, e o que vai me dar esse prazer de viver, de sair da cama e falar, tesão, eu tenho eu tenho isso para fazer. E aí a resposta foi muito clara, acompanhar as pessoas, ajudar as pessoas. Eu falei, como que eu vou fazer isso? E saí buscando. Eu tinha tido uma pequena experiência com coaching ontológico, fui conversar com esse meu amigo, e ele me falou do curso que ele fez no Chile, eu fui atrás, e os fundadores do coaching ontológico são do Chile. Então, Fernando Flores, Julio Laya, Rafael Echeverria, e outros. Agora me sumiu um nome que eu quero trazer, já eu lembro, Maturana. E aí eu falei, o cara tá vivo, eu vou estudar com ele, né? Aqui no Brasil ainda é muito pequeno o coaching ontológico. Aí eu fui, fiz essa formação, fez um baita do sentido para mim, e sempre no meu caminho de autoconhecimento, de estudo, de busca. E aí eu falei, cara, é isso. E comecei a trilhar, comecei a atender. O coaching ontológico, a gente não gosta da palavra coaching, porque no Brasil ficou muito vulgarizado e desrespeitado realmente. Mas é um caminho de acompanhar pessoas nos seus processos de autoconhecimento, que pode ser de uma forma de treinamento mais rápida, em menos sessões, mas também pode ser maior, porque olha muito para o indivíduo na sua completude, considerando todo o meu mundo racional, o meu mindset, todo o repertório que eu adquiri ao longo da vida, o meu mundo emocional, que é a partir das emoções que a gente toma a decisão, porque são as emoções que dão sentido à nossa vida, e o corpo, que é a ferramenta com a qual eu experiencio a vida. E eu preciso considerar essas 3 dimensões. E o encontro delas, né, ou a parte do meu mental com o meu emocional e o meu físico que me permite agir. É a partir desses 3 centros que eu escolho, que eu interajo, que eu aprendo, que eu construo. Então, eu considero que o caminho do autoconhecimento é maravilhoso e sem volta. Sim. E é o que me apaixona. E tem o desafio de, eu trabalho com ontologia da linguagem e coaching ontológico. As pessoas falam, oi? Me explica rapidinho. Não, rapidinho não dá para explicar. E aí eu falei, eu quero trabalhar, eu quero ter um nome mais fácil das pessoas entenderem. Aí eu falei, tá, então eu vou estudar Jung, vou fazer terapia analítica junguiana, porque Jung já é um cara mais popular, não precisa explicar tanto, apesar que precisa um pouco, mas tudo bem. Então, fui fazer a pós-graduação em terapia analítica junguiana, que o Jung, né, um pensador sensível até o extremo, um grande mestre da psicologia, da psique humana, da magia de viver e experienciar, né? Que também olha muito pro simbólico, pro emocional, pro corpóreo, pro mistério. Então as pecinhas vão se encaixando, e o design ontológico comportamental é um olhar também para a experienciação humana de design. Porque mudar comportamento é algo que é muito difícil. Quantas vezes a gente já ouviu as pessoas falar, eu sou assim. Não tem jeito, né? Cara, ninguém é. Pedra muda. Tem gente que fala assim, depois de velho não vai mudar. Cara, tá vivo, dá para mudar. Mas tem que querer, porque mudar comportamento é muito desafiador, é difícil. Porque temos a nossa parte animal, porque somos animais também, que é adestrável. E a gente gosta do que é fácil. Então eu tô na minha mecanicidade aqui, não preciso mudar nada. Será? Será que não precisa mesmo? Será que não tem um desejo de algo mais e você possa se superar e ter uma superação? E para ter uma superação, você precisa de dedicação, você precisa de intenção, de vontade, de foco, de disciplina. Então, design comportamental tem a ver com essa transformação de comportamento e o poder de desenhar um futuro desejável. Porque o design é isso, é desenho, né? Então, eu vou criar um projeto, vou experimentar, vou testar. Deu certo, ótimo. Tem que fazer
uma adequação aqui. Preciso melhorar. Tem algo que eu ainda não tenho que eu preciso desenvolver. Então, é esse o olhar do design comportamental. Como que eu vou desenhando o futuro desejável, entendendo o cenário atual que eu vivo, ou seja, autoconhecimento, aceitando a realidade que existe e fazendo os ajustes e adequações necessários para atingir o que eu desejo. E ontológico, porque tem a ver com a ontologia da linguagem, que basicamente vê o ser humano como um observador único do mundo. Cada um de nós é um observador único, porque tem o seu repertório mental, emocional e físico, e, portanto, essa perspectiva de mundo, que não é nem melhor e nem pior que a sua, é legítima e digna, igual. Então, considerar todo o meu repertório para me entender e, a partir de uma aceitação radical do que sou, poder desenhar um futuro desejável. Então, de alguma forma, hoje na minha vida e no meu trabalho, tudo isso se mistura numa entrega ou numa, ou se eu estou facilitando um grupo num processo de desenvolvimento, seja de liderança, de cultura, de autoconhecimento, e seja num atendimento individual que eu faço e amo também. Por exemplo, se tem um cara ou uma mulher, enfim, uma pessoa raivosa no trânsito, aquela pessoa que briga, buzina, arruma confusão com outro, tal, te procura. Porque muitas vezes as pessoas não sabem ou não querem mudar, justamente porque acham que isso é imutável, né? Então, sei lá, o companheiro ou a companheira dessa pessoa fala, vai procurar um tratamento, não é? Sim. Tem gente que toma calmante, que não é o caminho. Te procura e fala, eu quero mudar. Eu tô enxergando que eu sou um cara que posso me prejudicar e prejudicar alguém pelo meu comportamento. Estou citando aqui o trânsito. Tá? Dá para atender um sujeito desse ou uma pessoa dessa e tentar mudar isso com o que você está fazendo? Super. Primeiro a gente tem que entender o que faz com que ele haja desta forma. Então vamos cavocar e vamos na raiz Uma pessoa explosiva, né? Tem um porquê dele agir assim. E entender esse porquê é primordial para a gente poder transformar. E você trouxe uma pessoa raivosa. A raiva é uma emoção. Toda emoção predispõe a uma ação. Então, a pessoa raivosa, ela age a partir da raiva, né? Então, a raiva é uma emoção que nos conta que algo é injusto. Então, tem algo ali que essa pessoa, em algum nível, está se sentindo imensamente injustiçada. Então, a gente diz que assim, a gente vai puxar o fiozinho do novelo e desmanchar esse nó. E entender o que tá ali. A origem disso. A origem disso, fazendo com que essa pessoa haja dessa forma. Mas eu sou feliz assim. Tá, mas está impactando as suas relações. E a sua relação te importa? Porque o companheiro dessa pessoa pode desistir da relação por não suportar mais presenciar e viver esse tipo de estresse. Por entender que está em risco, que a pessoa está em risco, eu estou em risco, a gente está causando algo em terceiros que não é saudável, equilibrador, funcional. Que existem comportamentos que são funcionais ou disfuncionais. Né? Eu costumo dizer que não tem bom e ruim, melhor ou pior. Primeiro tem a ver com o contexto que essa pessoa vive, e esse contexto é o dela e o da sociedade do momento histórico. Porque hoje a gente faz coisas que são aceitáveis e que não eram há 200 anos. E tem coisas que há 200 anos eram plenamente aceitáveis e que hoje de forma alguma. Então também a gente tem que olhar para tudo isso. Olhar o que me cabe, que é só meu, o que é meu e da sociedade. Porque também a gente achar que eu sou o problema do mundo, ó vida céus, eu sou um horror e me chicotear, que é o que a grande maioria de nós faz. Eu sou muito bacana com você, mas comigo eu sou cruel. E isso, cara, é na grande maioria. Então, entender o que está por trás desse contexto todo é primordial para que a pessoa possa fazer essa transformação. Senão, é muito superficial. Fica muito superficial. Se falar, tomar remédio não adianta. Em alguns casos, adianta e é necessário. Para deixar com que essa pessoa esteja mais aberta, mais calma, mais receptiva, mais ativa para ter uma disposição interna e energia para fazer a transformação.
Só o remédio não adianta. Que às De vezes jeito até causa dependência, né? Só remédio não adianta. Assim, é essencial que existam os dois caminhos. O remédio, quando é necessário, e a terapia. E muito antes do remédio, um processo terapêutico de autoconhecimento, que vai te ajudar a entender o que está acontecendo. E, de repente, você tem energia e disposição interna para fazer essa transformação. Pode estar num nível agudo, enfim, grave, que a pessoa precise de remédio. E aí, óbvio, tem que ter um profissional, um psiquiatra, um profissional preparado para isso, né? Eu falei aqui num caso de sentimento, né? A raiva. E num caso, por exemplo, de vício. A gente tá vendo agora essa proliferação de bets, né? Uhum. As pessoas apostando toda hora e às vezes perdendo o que não tem. Dívida, uma série de coisas. Também é possível fazer com que a pessoa saia desse comportamento, sabe? De ficar sempre apostando, jogando. Ou mesmo, sei lá, no caso de bebida, de droga. Dá para ir por esse caminho também do... Olha, eu nunca acompanhei pessoas nessa situação. Uhum. Então, o meu olhar, posso dizer que ainda é um pouco limitado para isso. Mas eu acredito que se a pessoa quer, é possível. Requer disciplina, requer dedicação, requer muito senso de autorresponsabilidade. Porque no fim, tudo na vida é uma escolha. E as consequências dessa escolha. Então dizer eu não tenho força, cara, tá bom, você sozinho não ter força neste momento. E buscar ajuda, seja de um processo terapêutico, seja de alguém da família. E a gente só consegue ajudar alguém que queira ser ajudado. E se essa pessoa verdadeiramente quer ajuda, ela precisa se abrir para isso. E ser verdadeira primeiro com ela mesma. E não se enganar e enganar quem está ajudando. Então, assim, é possível? Eu acredito que sim. Mas precisa querer, verdadeiramente. E ter muito foco, muita disciplina para poder conseguir fazer a virada. Uhum. Mas eu acredito que sim. Você falou da sua depressão, né? Eu tive síndrome do pânico. Uhum. E, assim, é lógico que quando você tá com isso, é a pior coisa que você tá enfrentando no momento. Taquicardia. Eu, por exemplo, não conseguia fazer nada. Não conseguia dirigir, não conseguia trabalhar, não conseguia ter relações interpessoais, né? Mas depois que, eu não sei se pode dizer, curei. Melhorou. Eu senti que essa tormenta foi um ponto de virada na minha vida. Uhum. Eu comecei a dar valor para muitas coisas que eu não dava. Principalmente as coisas mais simples da vida, né? Por exemplo, de estar aqui, de, sei lá, sair com a minha filha, tomar um sorvete, coisas que você acha que são banais, mas são coisas muito bonitas e significativas da vida, né? Como que foi para você encarar a depressão e como que se você virou uma outra pessoa após ter passado por isso? Sem dúvida nenhuma. A minha vida se transformou imensamente. Também por desenvolver um olhar do que realmente importa para mim. Normalmente são as coisas mais simples. Né? Como que eu posso viver, experienciar a vida a partir de um estar na vida mais leve, mais prazeroso e olhar para o que realmente importa. Então, por que eu tô aqui? Para que eu tô aqui? O que eu quero fazer dos meus dias? Minha vida mudou, minha carreira mudou muitas pessoas do meu círculo de relacionamento. Eu ganhei uma imensidão de novas amizades, de novas relações, né? De troca, de construção, de aprendizado. Outras perspectivas de ação, de aprendizado também, né? Do que eu quero aprender, como que eu vou fazer, com quem que eu vou fazer, como eu vou fazer. Mudou tudo. E, inclusive, para as minhas buscas, e o que é importante, o que eu quero construir. E não é sobre não quero viver. Ou até se tem coisas que eu não quero mais viver. Quero viver outras coisas que, para mim, são mais significativas e mais simples. E também, você falou, será que é cura ou é uma melhora? Eu acho que
Assim como muitas experiências na vida, passar por um processo de depressão, de pânico, de ansiedade, ensina pra gente uma série de coisas sobre nós mesmos, de como viver, né? Como que é viver leve, feliz, bem, e como que é viver em pânico, ou viver com depressão. Eu também cheguei a experienciar pânico. Medo de atender o telefone, medo de dirigir, medo de ir para uma reunião, medo e insegurança se o texto que eu tinha posto naquele e-mail estava bom ou não estava bom. Me limitou imensamente. Então a gente vai ganhando um repertório de vida, de condição de vida que nos transforma. Então hoje, a gente tendo já essa experiência, a gente sabe identificar um mínimo sinal que possa surgir em algum momento. Porque claro, a gente está vivo, a gente vai seguir vivendo situações desafiadoras. A perda de uma pessoa importante, uma dificuldade financeira, enfim, qualquer coisa que pode desencadear uma síndrome do pânico, um processo depressivo. Só que hoje a gente já conhece. Aí a riqueza do autoconhecimento de novo. Porque você podia ter passado por isso só tomando remédio, sem se olhar e sem se dar conta de, cara, tomar sorvete com a minha filha é uma das melhores coisas que eu posso fazer na vida. Contemplar o pôr do sol. Ter uma conversa significativa, relevante, que acrescente, né? Muito melhor do que ir no shopping, comprar coisas, sei lá, pra mim. Sim, né? Sim, exatamente. Agora, se você se permitiu viver a experiência que você viveu olhando pra ela, aprendendo com ela. E não só se anestesiando, que seria tomar um remédio. Que de alguma forma os remédios nos anestesiam. Para que a gente ganhe disposição real para encarar o que está acontecendo. Então, hoje em dia, nós somos capazes de estar atentos aos sinais e falar, opa, então se isso está aparecendo aqui, vou dar um passinho atrás e entender o que está acontecendo que pode estar causando, me levando para esse estado. Será que eu estou fazendo algo que parece que está me fazendo bem e não está? Será que eu não estou muito cansado fisicamente? Será que eu não estou querendo abraçar mais do que eu dou conta? E é frustrante perceber isso, falar, pô, eu queria dar conta de tudo isso, mas não dou. O que está me faltando? Comer melhor? Meus exames estão bem? Estou fazendo exercício físico? Estou dormindo o número de horas suficiente? Enfim, muita coisa. Como observadora que você começou, né, nessa área em 2018. Em 2020 tem a pandemia. Você acha que a sociedade... Muita gente falou assim, a gente vai sair dessa para uma melhor, né? As pessoas vão melhorar como indivíduos, né? Como que você pegou um pedacinho pré-pandemia nessa área e agora o pós-pandemia e depois pós-pandemia? Como que você enxerga a sociedade? Você acha que a gente melhorou, evoluiu em alguns aspectos pós-pandemia como indivíduo, como sociedade? Cara, eu acho que a pandemia foi um grande convite para a gente melhorar. E a grosso modo, olhando macro, eu diria que não, a gente não melhorou. Algumas pessoas melhoraram, algumas sim. Alguns alertas para a maneira como a gente vem vivendo em sociedade foram disparados. Mas eu acho que o número de pessoas que está atento e sensível a isso por uma real motivação é pequeno, é um número pequeno, né? Porque a gente tem um grande aumento no número de depressão, ansiedade, burnout, burn-in, separação. Ou seja, as pessoas não sustentam se relacionar. E as pessoas não sustentam se relacionar consigo mesmas. Nem em sociedade, seja a sociedade um grupo grande, no trabalho, ou numa relação, um casamento, ou comigo mesmo, né? Então, acho que os alarmes que estão sendo ouvidos são os financeiros. Infelizmente.
Porque as grandes empresas estão se dando conta de que precisam de relações de liderança mais humana, porque tá doendo no bolso o número de afastamento de pessoas doentes. Não é porque é todo mundo bonzinho e lindo e a gente precisa ser mais feliz e saudável. E, infelizmente, esse é o meu olhar. Prejuízo, né? Gera prejuízo. Tem pessoas, sim, que têm esse olhar de como que a gente vai ser melhor para mim, para o outro e para o planeta. Entendendo um conceito que eu gosto muito, que é o conceito do interser. Cara, todos nós somos pequenas unidades de um único organismo. Então, é necessário que a gente tenha esse olhar para a sustentação da vida do planeta, da vida humana, porque o planeta vai seguir. O humano eu não sei, porque a gente não se vê como parte integrante de um ecossistema maior e que a gente destrói o tempo inteiro. E a gente se destrói o tempo inteiro também, por não entender essa ligação e, ao mesmo tempo, a importância de cada unidade. Ah, mas só eu vou fazer? Mas você só é responsável por você. Sim. Você não é responsável por outro. Então faz a sua parte, eu faço a minha, você faz a sua, ele faz a dele, cada um faz a sua. A gente consegue fazer uma transformação maior. Então acho que, infelizmente, a pandemia não serviu para que a gente melhorasse efetivamente enquanto humanidade, ainda que muita gente tenha se dado conta e esteja transformando o seu comportamento e, portanto, as suas relações. Quer queira, quer não queira, você está no imaginário das pessoas, as pessoas não te esquecem. Você sabe disso. Tem gente que te procura, por exemplo, quer ser atendido por você ser você. Tipo, ser a Cuca, isso ainda tal. não aconteceu. Um fã, por exemplo, ou uma fã que fala, pô, eu quero ser atendido por você, assim, não te procuram nesse sentido? Isso ainda não aconteceu. Porque fica ruim, né, misturar, não por você, mas por quem for te procurar, por exemplo. Sim, né? sim. Seria, eu acho que isso poderia atrapalhar o processo da pessoa. O que eu tenho a ofertar não vai mudar, a não ser que essa pessoa tenha uma postura que me incomode. Aí realmente eu não vou conseguir entregar o meu melhor. E vou parar com o processo, né? Mas isso ainda não aconteceu. Tipo, um caso de Bebê Rena, por exemplo, o cara já assistiu a série do super fã? Não. O cara não conseguia lidar com a mulher que seguia, porque a mulher era muito fã do cara e ele não conseguia se desvencilhar, e aí ele ficou preso àquilo, daí descobriu, por exemplo, que ele gostava daquela fixação dela por ele, por conta do fã. Nunca teve isso com você, assim, um fã mais, ou uma fã que mais exacerbada, assim, que passasse do limite do razoável? Teve. Mas assim, e aí eu fui cortando, assim. Foi uma pessoa que ele conseguiu meu celular e me mandou mensagem. Eu fui educada. Aí teve um dia que eu tava muito de bom humor, que eu falei um pouco mais com ele. E aí, não, ele conseguiu o telefone na minha casa, lista telefônica, né? Conseguiu o telefone na minha casa, e depois a pessoa que trabalhava comigo deu meu celular. E foi até o dia que eu falei, olha, você perdeu a medida, você tá entrando numa esfera que não dá, né? Então, por favor, para. E ele parou, e eu também parei de atender e tal. Passam-se anos e as mídias sociais aparecem, essa pessoa me encontrou. Caramba. E ele manda mensagem, manda um monte de conteúdo, e eu fico na minha, porque me incomoda. Ainda que ele nunca fez nada desrespeitoso e agressivo. Mas é sobre mim e não sobre o outro, né? Sabe que tem a Lídia Brondi, que fez Vale Tudo e tal. E ela largou a carreira artística, né? E é psicóloga. Né? Não sabia. E as pessoas até hoje falam, nossa, como que ela... E ela largou no auge, assim, né?
que ela foi um grande ícone dos anos 80, 90 ali e tal. E ela também teve uma hora que ela, acho que fez isso meio que com Você a Chama, e falou, não, vou seguir um outro caminho, e aí teve agora, tá tendo um remake do Vale Tudo, chamaram ela, falou, não quero, cara, minha vida agora é essa. Se, por exemplo, vier um convite de uma emissora, tudo, pra você, você voltaria ou é isso que você quer fazer hoje na sua vida? Olha, Rafa, essa é uma pergunta que me visita às vezes, ou porque alguém me traz, ou porque eu me permito refletir sobre. A princípio, não, eu não voltaria, a não ser que fosse algo assim muito específico, no sentido de, primeiro, que ocupasse pouco do meu tempo, porque eu não vou parar o que eu tô fazendo e não tenho nenhum interesse em parar. Tenho um monte de ideias e projetos que ainda não consegui dar vida e quero. E teria que ser algo com um conteúdo, como sempre foi, né? Sim, tudo que você fez. Um conteúdo que eu acho que faça sentido nesse momento. Então, com o que eu trabalho hoje, pode ser só o meu olhar. Eu acho que é algo que é importante para qualquer pessoa. Então, quanto mais se puder falar disso, melhor. Então, se fosse algo a serviço do autodesenvolvimento das pessoas, a serviço do desenvolvimento de relações mais saudáveis, bem-sucedidas e sustentáveis, eu poderia dizer que sim. Mas só por aí, assim. Só, volta porque queremos você de volta. Queremos você de volta e vamos, como tantas vezes, não, olha, era um programa com conteúdo que eu não acreditava, que jamais eu iria me sentir confortável, e ainda que para ganhar muito dinheiro, e várias vezes eu falei, não, obrigada, não vou. Isso é muito raro, né? Porque as pessoas não é que se vendem ou topam tudo, mas você tem uma diretriz ali, né? Você nunca se vendeu por uma coisa que não acreditou, né? Isso no meio da televisão é bem, bem difícil, né? As pessoas fazem, às vezes, por fazer e por estar, às vezes, nem por dinheiro, às vezes só por estar na tela ali, porque tem a questão da vaidade. Eu acho que hoje, muita gente vai para a televisão ou para, enfim, para o audiovisual, mais para ser famoso do que para passar alguma coisa ou para até mesmo por dinheiro, às vezes até secundário. A pessoa quer a fama pela fama, né? Quer água? Não, obrigado, eu tenho aqui. Cuca, que alegria, que honra, cara, eu agradeço o Catedrático por existir, porque só por causa do Catedrático eu tô diante dessa mulher que eu falei pra você, cara, sou seu fã, admiro muito a sua trajetória, a sua conduta, tudo que você já fez na sua vida com uma linha muito, muito definida, né, que sempre te marcou, né, e o caminho que hoje você seguiu é um caminho muito, muito bonito de querer, eu posso até dizer isso, de salvar vidas, porque de certa forma é isso, né, as pessoas estão, todos nós estamos perdidos de algum jeito, né, você falar que você está 100% realizado é uma mentira, né. É uma ilusão. É uma ilusão. E o que você está fazendo, que é se doar ao próximo, é uma coisa muito, muito nobre. Estou muito feliz que você está aqui. Obrigada. Dá o seu serviço, quem quiser te achar, para te contratar para esse trabalho, para palestras, em faculdade também, gente. Até, quem sabe, dar aula em faculdade, né, em graduação, em escola, assessoria em escola, em faculdade também, que tem muitos casos de bullying, muitos casos também de comportamentos que a gente vê as crianças hoje fazendo uma série de coisas que, cara, é muito louco, né? E profissionais como a Cuca fazem bem as instituições de ensino também. Então, dê seu recado e obrigado mais uma vez. Obrigada, Rafa. Obrigada ao Catedrático. Um prazer estar aqui. Foi uma delícia a nossa conversa. Foi ótimo, cara. Te desejo muita sorte, mestre. Parabéns por esse espaço, vida longa ao Catedrático, e que você possa também levar cada vez mais o teu olhar e
todo esse repertório para o maior número de pessoas, seja aqui ou seja na sala de aula. Quem sabe, né? Obrigada mesmo. Quem quiser entrar em contato, meu LinkedIn é Regina Lazarotto. Acho que dá pra gente colocar uma legendinha aqui de como se escreve, né? E no Instagram, Regina Cuca Lazarotto. Eu costumo brincar que eu acho meio cafona, mas é isso, assim. A Cuca existiu... Não, o apelido que eu ganhei criança, fui Cuca, só Cuca, por quase 50 anos. E nessa transformação eu falei, cara, como é que é ser Regina? Eu falei, vou experimentar. E tem sido bem bacana. Então é isso. Instagram, LinkedIn, e a gente começa a nossa conversa por aí, pode ser. É isso, cara. Só aqui no Catedrático você vê uma versão da Regina, da Cuca, enfim, quem você quiser, porque ela é tudo ao mesmo tempo. Obrigado, se inscreva no canal e até o próximo episódio. Tchau.